Graça e paz para o seu coração. É um prazer tê-lo novamente aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é este: as lições de um avivamento. Está baseado no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, do capítulo 1 ao verso 10. Aqui é uma mensagem pregada por João Batista. Vale a pena nós meditarmos nesta mensagem, porque João Batista foi um homem de Deus e Jesus deu um bom testemunho acerca de João Batista. Em Mateus capítulo 11, verso 11, o Senhor Jesus disse que ninguém apareceu maior do que João Batista, dos nascidos de mulher. Ninguém apareceu maior do que João Batista. Então vale a pena nós considerarmos as palavras deste homem de Deus. Mateus capítulo 3, começando com o primeiro versículo. Ouça a importante palavra de Deus para os dias de hoje. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O capítulo começa desta maneira: naqueles dias. Há um intervalo entre o capítulo 2 e o capítulo 3. 30 anos depois, reaparece João Batista. Depois de 400 anos, o Senhor levanta um profeta. Houve um período de silêncio, o período chamado período interbíblico, e Deus levanta este homem e um poderoso avivamento acontece e muitas pessoas foram salvas. Algumas lições que, meditando nesse texto, eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando se fala em avivamento, é muito importante nós nos lembrarmos do seguinte: a igreja, ela não é a promotora do avivamento. Não é a igreja que promove o avivamento, mas a igreja, ela precisa estar preparada, sim, para o avivamento. Então, em primeiro lugar, qual deve ser o ministério da igreja? O ministério da igreja é preparar o caminho do Senhor. O ministério da igreja é preparar as pessoas para ouvirem a voz de Jesus. Esse era o ministério de João Batista. O ministério dele era o cumprimento de Isaías capítulo 40. Ele era aquele que preparava o caminho do Senhor. E a ideia aqui é muito interessante. A ideia daquele que prepara o caminho é a ideia de um batedor. É a ideia de alguém que ia à frente
de uma comitiva real, da comitiva de um rei, e este ia preparando o caminho, preparando a estrada, fazendo reparos, fazendo consertos na estrada, para que o rei chegasse naquela localidade desejada. Então João Batista, ele era esse preparador, ele preparava a consciência das pessoas para que então, quando Jesus iniciasse o seu ministério, as pessoas pudessem receber a Cristo. Pensando na igreja hoje, como que a igreja, ela prepara o caminho do Senhor? Pensando na vida de João Batista, pensando no testemunho deste homem que o Senhor Jesus elogiou, a igreja prepara o caminho do Senhor, dando um bom testemunho para este mundo. A igreja, ela precisa ganhar o direito de ser ouvida, através da sua vida, através da sua conduta, através do seu caráter. A igreja prepara o caminho do Senhor, a igreja ganha o direito de ser ouvida quando ela serve as pessoas, quando ela demonstra amor para com as pessoas, quando ela demonstra empatia para com as pessoas, e mais do que nunca, é dessa forma que a nossa igreja, que a igreja de Jesus precisa agir. Ela precisa preparar o caminho do Senhor, precisa preparar o coração das pessoas para receberem a Jesus como Salvador, porque a sua vinda está mais próxima, como nós temos percebido. A igreja, então, ela deve preparar o caminho do Senhor. Em segundo plano, qual deve ser a mensagem da igreja? A mensagem da igreja deve ser a mesma mensagem de João Batista. Aquela mensagem que João Batista pregava no deserto. E o texto nos fala que a sua pregação, a pregação de João Batista, atraía a multidão. O que será que João Batista pregava? Será que ele pregava como ser bem-sucedido? Será que ele pregava como obter riquezas? Como alcançar mais bens? Não. A mensagem de João Batista era esta: arrependei-vos. Ele pregava o arrependimento. E arrependimento nada mais é do que uma volta para Deus. O arrependimento é o abandono de uma vida de pecado em todas as suas formas. Abandono da bebedeira, abandono das farras, abandono da maledicência, do ódio, do egoísmo, da desonestidade, da injustiça. E a lista é interminável, pois todos pecaram. E como resultado desta pregação de João Batista, o texto nos diz que as pessoas, elas vinham confessando os seus pecados e eram batizados. Depois de uma mensagem que preguei, um jovem se aproximou de mim na igreja e me disse as seguintes palavras: pastor, eu estou cansado de uma vida de pecado. E aquele jovem ouviu o evangelho, e aquele jovem foi convertido, e ele é uma grande bênção hoje para a sua igreja. Esta é a mensagem que precisamos pregar nos dias de hoje. A mensagem do arrependimento, da volta para Deus. Essa deve ser a mensagem da igreja. O que aprendemos com o avivamento nos dias de João Batista? Qual deve ser o estilo de vida da igreja? João Batista, ele se alimentava de mel, ele se vestia com roupa de pelos de camelo, e
A igreja, é claro, não precisa viver nos moldes de João Batista, mas a forma como João Batista vivia nos indica que a igreja, nos dias de hoje, mais do que nunca, deve viver um estilo de vida simples. A igreja não precisa fazer um voto de pobreza, mas ela precisa, eu creio, fazer um voto de simplicidade. Por quê? Porque a ostentação faz os cristãos fecharem os olhos para os necessitados. A ostentação de muitos cristãos é um obstáculo para que a igreja busque o Senhor em primeiro lugar. Voto, sim, de simplicidade nos dias de hoje. É claro que nós podemos usufruir de bens e serviços. A palavra de Deus nos diz que Deus tudo nos proporciona para o nosso aprazimento, não há pecado nisso. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não podemos nos esquecer dos necessitados e nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando se vive uma vida de ostentação, nós nos esquecemos destas ordens e desses princípios do Senhor. Outra coisa, outra lição que aprendo acerca do avivamento daqueles dias, qual deve ser o cuidado da igreja em dias de popularidade do Evangelho? Naqueles dias muitas pessoas iam lá para o deserto da Judéia. Havia uma aglomeração muito grande de pessoas. Em dias em que o Evangelho está muito popular, há pessoas que querem apenas surfar na onda do movimento evangélico. Pessoas que se aproximam com outros interesses. E nos dias de João Batista, isso não foi diferente. No verso 7 nos diz a palavra que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados. Homens que, ao verem grande concentração de pessoas, tinham outras intenções ao desejar participar daquele movimento. E no verso 8, João Batista, percebendo isso, ele deixa bem claro àqueles homens que o batismo, ele significa identificação com a mensagem do Evangelho. João Batista deixa claro que para ser batizado precisava haver confissão de pecados, precisava haver abandono da prática do pecado, para que então a pessoa pudesse fazer a confissão pública de Cristo como seu único e definitivo e suficiente Salvador. Verso 9, João Batista, ele condena, ele reprova a religiosidade. Ele diz para aqueles homens: não comecem a dizer que o pai de vocês é Abraão. Havia pessoas que se orgulhavam de serem descendentes do pai da fé. E naquele momento, ali naquele deserto, João Batista olha para algumas pedras e ele diz: Deus pode transformar estas pedras em filhos de Abraão. Essa tradição de vocês não é capaz de salvá-los. Precisa haver identificação da pessoa com o Evangelho. O batismo ou a profissão de fé deve ser expressão de arrependimento. O nominalismo não salva. A salvação não é hereditária. Você já deve ter ouvido que Deus não tem netos, Ele tem filhos. É preciso nascer de novo. É preciso confessar Cristo como Salvador publicamente e sinceramente. Outra lição, a quinta lição: qual a atitude da igreja diante da iminente volta de Cristo e do juízo? A igreja precisa desafiar com urgência as pessoas para que se arrependam.
No verso 10, João Batista aplica uma figura agrícola. Ele diz: já está posto o machado à raiz da árvore. Já está posto. Isso indica urgência. Ele está falando da necessidade e urgência de se pregar o arrependimento. Ele está falando da necessidade urgente das pessoas se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Jesus. O verso 10 ainda nos diz, através de João Batista, a árvore que não produz bom fruto é cortada. A pessoa que ouve o Evangelho e não se arrepende, ela já está condenada por Deus. Mais adiante, no capítulo 3, nós não lemos, mas João Batista, ele nos fala que a palha será lançada no fogo. A palha é aquela pessoa que ouve a mensagem e não se arrepende. E João Batista vai nos dizer também acerca do trigo. O trigo é aquele que ouve a mensagem do Evangelho, do arrependimento, se arrepende, então esta pessoa, ela será recolhida no celeiro eterno. Essas são algumas lições extraídas desse texto. E para finalizar, eu quero deixar com você 2 versos maravilhosos que estão no capítulo 3, versos 19 e 20. Eu leio para vocês. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Neste momento, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra. E neste momento eu clamo a ação soberana e poderosa do teu Espírito Santo. Vem agora, Deus, sobre esta vida. No nome de Jesus, que o teu Espírito Santo convença essa pessoa do seu pecado e da necessidade do arrependimento. Que esta pessoa se identifique com essa mensagem, a mensagem do arrependimento, e os seus pecados sejam cancelados, e essa pessoa seja salva, e que essa pessoa seja guardada no celeiro eterno. Deus e Pai, esta pessoa que já se arrependeu, que já acertou a vida com o Senhor, mas está passando por esses dias tão difíceis como todos nós estamos passando, esses dias tão áridos, lembrando do Salmo 23, a tua palavra nos diz que o Senhor refrigera a nossa alma, refrigera esta alma, Senhor, como resultado do conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus. Que venham tempos de refrigério para as nossas vidas, é a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito. Podendo você, compartilhe esta mensagem, este vídeo com aquela pessoa que talvez precise tanto de ouvir a palavra de Deus nesses dias. Até lá, até a próxima.